Olá, queridos ouvintes deste momento fraterno. Que bom estar com vocês, falar do Evangelho que traga reflexões e diretrizes para que nós possamos fazer as melhores escolhas para vivermos uma vida mais plena, mais saudável, que o Evangelho dá essa sustentação. Agradecer a vocês por estarem conosco, queridos ouvintes, há tanto tempo, e também os convidados de hoje, as convidadas, né? Nós estamos aqui com a Rosana Compre e a Fátima. A Fátima, vocês sabem, ela é a nossa irmã que mora em Lisboa, né? A Rosana, que mora em São Paulo. Então, estamos aqui nesta conexão virtual que proporciona essa interação, né? Entre países. Que maravilha. E o tema, queridos ouvintes, que nós pensamos foi prece, oração e meditação. Então, nós vamos conversar para entender, porque existem sim, né, a prece, como que a oração tem também a sua importância na nossa vida, e a meditação, que é uma coisa tão, para nós, é novo, mas aí já tem muitos e muitos ensinamentos milenares falando do benefício da meditação. Nós vamos aos cumprimentos das nossas queridas convidadas. Rosana. Olá, caros ouvintes, novamente é um prazer poder refletir sobre assuntos tão importantes, né, na nossa espiritualidade, refletir e que isso nos leve a novas atitudes, atitude que nos melhore como pessoas, nos melhore como indivíduos dentro da comunidade, principalmente nesse assunto em particular, né, a gente possa refletir um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Pois aqui de Portugal, como sempre, para todos os ouvintes, para essas queridas que estão aí desse lado do Atlântico, no Brasil, nosso país irmão, para todos aqueles que nos escutam, sempre fiéis a este pequeno espaço, pequeno, grande espaço, vai o meu abraço fraterno, com um desejo imenso de que este momento de reflexão, de meditação, de oração e prece, que possamos todos juntos, neste instante de elevação para com Deus, estarmos todos unidos com um sentimento de amor, de fraternidade e que sirva para acalentar uma esperança e um espírito mais elevado, mais cheio de fé, que nos leve a acreditar que nós somos realmente filhos de Deus. E é com este carinho que eu participo neste momento de meditação, que sirva para ajudar a que ninguém afunde, mas que todos tenham esse ânimo, essa luz dentro de cada um, que brilhe mais porque é cristão, porque acredita no Pai e porque um dia a felicidade eterna vai aparecer, vai concretizar-se e vamos ser todos, sem exceção, muito felizes. Estou convosco. Muito bom. Nessa preparação do programa, com os cumprimentos das queridas convidadas, nós percebemos, né, nesse tema, que tem dois lados. Quando nós falamos em prece, oração, meditação, nós sempre associamos, não sei como foi a pesquisa de vocês, mas a gente associa momentos de dificuldade, de superação, né, Rô? Momentos de uma doença, uma situação diferente. E a gente recorre a esse recurso, como muitas pesquisas científicas estão colocando, né? O recurso do hábito de orar, que pode ajudar no momento em que a pessoa se encontra numa doença grave. Mas o interessante da nossa vida, queridos ouvintes, é observar que esses recursos podem ser colocados no dia a dia, para o nosso fortalecimento, não é? Existe sim a fé,
a esperança, a crença, que são instrumentos que nos fortalecem. Mas a prece, a oração e a meditação, como é bom se for inserida como prática diária, né, Rô? Eu acho que a gente precisa, né, como toda crise, a gente precisa se transformar, né? E para cada item que a gente reflete, para cada situação que a gente reflete, a gente precisa falar qual seria a transformação, que passinho a mais eu posso dar para qualificar esta relação. No caso da oração, da prece, né, são várias palavras que a gente gostaria de comentar aqui, está falando do nosso relacionamento com Deus, né, com o Pai. Então, como é essa nossa relação com Ele? Como é que a gente se relaciona? Como a José acabou de comentar. É só na hora da dificuldade que a gente vai lá tentar bater um papinho com Ele? E também, se for diariamente, como é que acontece esse papo, né? Como é que se dá essa conversa? Então, eu gostaria, assim, de retomar um pouquinho com vocês, né? Lógico, como sempre, professora, né? De didática. Como é que começou essas coisas, né? A palavra oração, gente, ela vem da palavra orare, que vem de boca, de formular verbalmente as coisas, de falar, né? E depois pegou mais assim, que veio a palavra orador, a palavra oratória, que veio mais para falar em público. E com o cristianismo, também se usou essa palavra para falar a divindade. Então veja que essa coisa, a palavra mais dita é falar, 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 né? Oratória, orador, para público, para divindade, sou eu falando, né? Então, a origem dessa palavra, assim, a reflexão que a gente traz, será que a gente faz isso, né? Ou será que a gente faz diferente, usa essa palavra? A palavra recitar, rezar, vem tudo da origem de recitare do latim, né? Que é recitar, é ler uma coisa pronta. Então, o rezar, né? E o recitar é a gente falar coisas não da minha cabeça própria, mas eu pegar alguma coisa pronta e falar e repetir. Tanto é que a origem é citare, né? Que é citar, é conclamar, mas o re na frente é falar de novo, né? Então, o rezar e o recitar é falar de novo, né? Então, eu falo, repito. E aí eu vou trazer uma brincadeira. Quando eu era criança, né? E mamãe estava tentando me ensinar a rezar muito fervorosamente, muito dedicada, me dando um pouquinho ali, né? Tentando me... Eu ficava assim, na minha pureza de criança, por que eu tenho que repetir tantas coisas para Deus? Por que eu tenho que falar para Ele o que está acontecendo comigo? Na minha cabeça, isso não fazia muita lógica. Porque eu penso, não, Deus não precisa que eu repita nada, e nem muito menos que eu fique contando, Ele não está sempre comigo. Mamãe fala que Ele está sempre comigo. Então, veja, toda essa origem das palavras vem do falar, 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 né? E a última parte, que é o meditar, né? Tem duas origens que eu pesquisei, né? Mas tem uma origem, né? Que vem de meditatum, né? Que é ponderar. E mais recentemente a palavra meditare, que significa estar em seu centro, voltar-se para dentro. Veja que também não está falando da comunicação com o pai. Eu estou tentando entrar e perceber eu mesma. De novo, é eu e eu, né? Nossa, como o homem é centrado nele mesmo. Né? Então, eu acho que a grande reflexão aqui nesse papo é isso. Para nós, esquecendo tudo que foi ensinado, o que seria essa comunicação com o pai? Como é que eu estou me comunicando com o pai hoje em dia, né? Eu acho que é essa a conversa que deve rolar aqui nessa horinha que a gente tem junto aqui. Depois de ter ouvido a Rô, essa explicação maravilhosa da etimologia das palavras, é tão importante destrinçar todas elas realmente. E eu também rezei muito com meus pais nas orações Ave Maria, Pai Nosso, todo o terço,
que o catolicismo nos ensina. E agora sei que há diferença entre o rezar e fazer a nossa prece. É muito diferente. Nós podemos fazer prece durante um dia inteiro. Quando nós elevamos o pensamento ao Pai, ou até no dia a dia do tratar da casa, até de ir às compras, tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazê-lo com aquela sensação de que não estamos sós. E para além de termos alguém efetivamente ao nosso lado, um companheiro, um filho, uma filha, um neto, um marido, qualquer pessoa que esteja conosco, é importante que nós ofereçamos cada superação da nossa parte, cada meta atingida no conseguir chegar a casa, no conseguir sair de casa, no simples facto de nós conseguirmos pegar num livro, abrir e poder ler, poder caminhar. Tudo isso são coisas que nós não damos conta quando temos tudo. Mas tudo isso nos foi emprestado para nós usarmos bem. E ora, quem é que nos emprestou? O Pai. O Pai. É o nosso progenitor por excelência, mas é muito mais do que isso. E Ele deu-nos todas essas possibilidades de conseguirmos meditar. E essa meditação, esse olhar para dentro de nós, é fundamental conhecer o nosso eu superior, o nosso eu divino, porque essa centelha divina está imposta no nosso interior pelo próprio Pai e nós somos uma centelha dele. E é essa centelha que nós devemos fazer brilhar de dentro para fora. Mas para o fazer nós temos que o conhecer, temos que conhecer o nosso eu interior. E só conhecendo é que nós conseguimos dar um sorriso, ser compreensivos, ter paciência, ser tolerantes, porque nós temos todos os defeitos que vemos nos outros. É esse conhecimento que nós precisamos de ter, essa convicção de que não estamos sozinhos e que as pessoas que partilham a vida conosco, no caminho, aqueles que encontramos e a quem tantas vezes até no trânsito se aponta o dedo porque está a fazer errado, nós fazemos tantas coisas erradas. E é esse encontro com nós mesmos que nós devemos fazer diariamente, para termos a capacidade de, quando despertar, de manhã, e quando sairmos de casa, quando encontrarmos os irmãos, porque são irmãos, quer queiramos, quer não, são nossos irmãos. E aí nós vemos que eles têm defeitos como nós temos, estamos cheios deles. Começa exatamente por essa intolerância. É como o amor de Deus está nas nossas atitudes. E temos nós mais responsabilidade de difundir esse amor através das nossas atitudes, através de um olhar, através de um sorriso, através do amor de Deus em nós. Essa difusão torna os outros muito mais felizes, muito mais serenos para conosco, porque quando nós mudamos, tudo à nossa volta muda. Acreditem que é verdade. E eu falo por experiência própria. Eu já fui muito pior do que sou agora. Ainda tenho muito para crescer. Mas o que é verdade é que eu tento melhorar um degrauzinho mais em cada dia. Se todos fizermos ou tentarmos fazer isso, se cada um melhorar, o mundo melhora. É esta a minha mensagem que tenho para deixar-vos.
neste dia. Não desistam de ser bons, não desistam de amar, não desistam de vós mesmos e encontrem-se no vosso próprio interior. Conheçam-se e amem-se. Nessas reflexões iniciais de vocês, nós colocamos que na abordagem da prece, oração e meditação, é essa reflexão consigo, né? O tempo todo é uma maneira mesmo de conversar com você e se conhecer. Você sabe quem você é? Você se conhece? Não é buscar um conhecimento para você se tornar um doutor, um PhD, para saber quem você é. Não, é no dia a dia. Então, na oração, nesse momento em que nós falamos com o Pai, como a Rosana colocou, né, na abordagem de conversar com o Pai, a sustentação que nos dá, né, como a Fátima falou, nunca estamos sozinhos. Então, nós não somos autossuficientes, autossustentáveis, né? Não somos insubstituíveis. Nós estamos aqui por um fiozinho energético que nos liga ao Pai. Muitas pessoas que viram, quando nós estamos fazendo a passagem, o fiozinho se desligando, né? A energia indo para a vida espiritual. Então, enquanto tivermos esse fiozinho ligado, há possibilidades de resolvermos a nossa vida física. O que é resolver? Resolver as nossas coisinhas, as nossas dificuldades, aceitação, respeito. Então, a habilidade em orar, segundo alguns cientistas, dizem que pela ressonância magnética, olha só, descobre-se que a oração e a meditação são poderosas, porque elas têm um entendimento que altera o sistema fisiológico e a mente. Então, que o nosso cérebro, eu estou lendo aqui o artigo do Dr. Andrew Newberg, ele diz que no nosso cérebro tem estrutura para receber experiências especiais, com facilidade, independente da religião. É só nesse contato que a Rosana falou no início, orar, falar com o Pai. E muitas vezes é percebido nesses momentos que eu falei, em que nós estamos passando por uma doença, um problema mais grave, uma situação muito diferente, em que as nossas crenças espirituais reagem melhor a um tratamento. Então, se eu estou passando por um tratamento, se eu tenho uma espiritualidade mais fortalecida, me ajuda a passar. Não quer dizer que nos livra, não é? Mas ajuda a passar. Gente, eu quero ler um pedacinho de uma letra antes de começar a falar, porque a partir dela eu vou desenvolver outro raciocínio. É a música Se Eu Quiser Falar com Deus, de Gilberto Gil. Né? Nesse programa a gente já falou de arte, já falou da coisa, como os artistas usam a sensibilidade deles para refletir tantas coisas. Né? E o Gilberto Gil refletiu sobre isso nessa música. Eu vou ler só um pedacinho. É logo o começo, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Veja que profundidade essa música, né? Então eu vou pegar a fala desse artista para a gente retomar. Eu queria chamar a atenção assim, né? Quando a gente reza, né? Gente, que eu estou falando é todo mundo, a maioria a gente aprendeu assim, continua assim e vai fazendo assim, né? A gente tem uma mania de chegar, já falei isso aqui, chega, começa a falar para Deus tudo que está problemático na vida, né? Como a Josi falou, a gente na hora da oração não consegue resistir, né? Você imagina se eu tivesse um relacionamento assim com uma pessoa que nunca ouvisse a pessoa, como seria o meu relacionamento com ela?
Se eu tivesse um marido que eu só falasse, mas nunca ouvisse. Se eu tivesse um filho que eu só falasse, nunca ouvisse ele. É dessa maneira que a gente está se relacionando com o Pai. É desse jeito, que a gente fala, 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 fala. Claro que eu acho que a oração, né, quando a gente fala, fala, a gente sempre é acolhido, né, por ele, pelo Pai. Então, a gente sempre se ajuda nesse aspecto, que ele nos acolhe, ele nos ama. Mas o principal, que é o que ele tinha para falar para nós, a gente não para escutar. Então, nesse trecho dessa música, ele diz, então, olha, eu tenho que ficar a sós, porque a sua comunicação com o Pai, gente, é você e o Pai, ninguém mais no meio. É você e o Pai, e ninguém vai fazer isso por você. Ou você assume essa responsabilidade de criar o diálogo. E aí a gente quer que Deus resolva os nossos problemas, por isso que a gente fala para Ele. Mas Ele não vai vir aqui resolver. Ele vai nos ensinar como resolver. Então, se você está com um problema de relacionamento, o Pai vai te ensinar como lidar melhor com a situação. Está com um problema no emprego, o Pai vai te ensinar como agir de uma maneira diferente. Só que na hora da orientação, a gente, pica a mula, vai embora e deixa ele falando sozinho, né? É sempre dessa maneira. E veja, também analisando por uma outra perspectiva, né? A minha postura é de um pedinte mesmo. Então, quando a gente lê a explicação e os sinônimos da palavra oração e reza e prece, vem a palavra rogar, suplicar. Tem essas palavras como sinônimos. E não vem a palavra diálogo, escuta. Não aparece essa palavra lá na etimologia e nos sinônimos. Mas o que é mais importante na nossa comunicação com o Pai? É ouvir o que ele tem a falar. Então, eu faço essa provocação a todos nós. Nessa última semana, quantas vezes você tentou se comunicar com o Pai? Da maneira que você quiser, né? Que você chama oração, chama meditação, não importa o jeito que você chama. Mas, assim, essa tentativa de se comunicar. E quantas vezes você parou para ouvir como essa música está falando, né? Soltar os nós, os desejos, os receios, soltar tudo aquilo que a gente acredita, apaga a luz e cala a voz. É no silêncio que a gente escuta. Então, vamos prestar atenção como é que a gente está tentando fazer esse relacionamento com o Pai. Você como um pedinte de listinha de desejos, você como um aprendiz, né? E aberto a tudo que o Pai pode nos ensinar para a gente mesmo construir uma vida melhor. Tá ok? E agora mais uma coisinha sobre a meditação. Tem meditação, por exemplo, mindfulness, né? É para dentro mesmo. É para você procurar observar a sua parte interna. Mas é sempre mental, ou seja, você busca esvaziar um pouco a sua mente e focar numa coisa só, né? Ser mais centrado. Mindfulness significa atenção plena, então você vai ter uma atenção plena em alguma coisa, não em 10 mil coisas, né? Que hoje em dia a gente quer fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Então, essa meditação é isso, ou entrar para dentro de você mesmo e se perceber. Mas a parte principal, né, que é a meditação quântica, é a parte de você sentir a sua centelha divina. Então, mais uma provocação. Quantas vezes você para, cala a voz, escuro, solta os nós e fala, deixa eu sentir a minha energia. Porque o Pai, gente, você não vai se comunicar com Ele com o mental, você vai se comunicar com Ele com a sua centelha divina, que é a nossa parte energética, a nossa alminha, o espírito, não sei como é que vocês querem chamar, mas eu gosto de chamar de centelha divina mesmo, porque é o divino, é eu e o Pai, tá bom? Então, essas minhas provocações de hoje. Imagina a comunicação quando nós soubermos conversar com o Pai. Quão maravilhosa será essa relação. E aí você falou, né? Quando eu melhoro, o mundo melhora comigo, né? É uma fala que a Maria Compre tinha também muito presente em sua vida, e você colocou isso hoje algumas vezes. Então, imagina como seremos e como nós conseguiremos transformar, como a Rosana colocou no início, transformar o meu eu
com o outro, né? Com o próximo. Se eu tenho esse diálogo com o Pai, se eu tenho essa comunicação com o Pai. É verdade, é muito verdade tudo aquilo que a Rô disse, maravilhosa sempre, com as palavras tão claras, tão sinceras, tão honestas, tão verdadeiras, com quem aprendemos tanto. Obrigada, Rô. Realmente é de uma profundidade imensa esse ponto da meditação, que eu amo muito, porque é na meditação que eu me encontro e que eu encontro o Pai. É essa tal essência divina que as três falámos já, essa energia que nós não vemos, mas sentimos. E é nessa meditação, eu há pouco dizia, eu estou aqui nesta pequena sala, que é onde eu faço as minhas preces e onde eu medito. E eu hoje estou a meditar convosco, com as minhas companheiras aqui presentes e com todos os ouvintes. Vamos meditar. Se sentíssemos, parássemos para sentir a nossa própria respiração. Sentir o inspirar e o expirar. Isso é um bem imenso. E se nós nos centrarmos na inspiração e na expiração, estamos a interiorizar-nos, estamos a acalmar, estamos a esvaziar da nossa mente tudo o que nos aflige, porque estamos apenas centrados na nossa respiração, que nos é facultada exatamente pelo Pai, por Deus e por essa essência divina que está dentro de nós. Essa capacidade que nós temos de nos centrarmos no nosso eu, de o conhecermos e de, a partir daí, ficarmos muito mais serenos para enfrentar o dia todo. É tão bom quando nós sentimos que o amor do Pai está conosco e podemos esbanjá-lo a todos aqueles que nos rodeiam. O momento de meditação é apenas o ponto de partida, porque já Rô dizia, falar com Deus é meditar, o ponto de partida, depois fazer a prece e depois parar para o escutar. Nós somos capazes de não ouvir com estes nossos ouvidos de ser humano, não é? Mas somos capazes de certeza de sentir as respostas dele para as nossas dúvidas, para os nossos anseios. Mas temos que parar para escutar. E essa escuta é feita através dessa meditação e da prece. Porque ele está sempre lá para nós. Quer acreditemos nele ou não, mas ele está sempre presente. Nós sabemos que sim. Porque sem ele, nós não teríamos mais esta hipótese nesta nossa existência de discernir e melhorar em cada dia. Eu vou contar um pouquinho uma cena muito interessante. Eu tenho uma amiga, há muitos anos, que tem uma filha com paralisia cerebral. Ela fez agora 45 anos, essa menina. Mas ela é um ser inteligente, porque já me dizia a mãe, o espírito dela é são, o que está doente é o corpo. O que não age como nós, qualquer um de nós, é apenas o corpo. Porque ela sabe do que gosta, ela sabe o que quer, ela sabe amar. Ora, quem tem uma filha assim, é capaz de dizer, mas porquê, meu Deus, porquê é que eu tenho que sofrer isto? Não,
É de colocar as mãos em prece e agradecer essa ventura de poder ajudar aquele espírito que está enclausurado naquele corpo a cumprir o seu caminho e a chegar a bom porto. Ao fim e ao cabo, é um ser abençoado. E eu admiro muito esta minha amiga, esta mãe, porque é de uma entrega total àquela filha e, para além da entrega que tem por ela, tem também uma admiração imensa e sabe que ali está um espírito bom. Um espírito que é um exemplo para todos nós. Porque ela é realmente uma boa menina. E esta minha amiga tem mais filhos saudáveis, mas aquela menina é o seu grande amor. É maravilhoso nós vermos numa pessoa que precisa de tudo, está dependente de tudo, daquela mãe, mas que é um espírito de luz. É lindo. São estas coisas, estas pequenas coisas, estas centelhas divinas que existem em cada um de nós. E existem em nós, como existe naquela menina. E em tantas outras das mesmas circunstâncias. Por que não olhar, não observar, não meditar sobre a imensidão do amor de Deus que não se esquece de ninguém? De ninguém. Não se esquece de mim, não se esquece de vocês. Não se esquece de ninguém. Ele está sempre presente e pronto a ajudar. Acreditem, tenham essa fé e nunca deixem de meditar, de falar com o Pai e escutá-lo. O que nós acreditamos, a nossa fé, né? Estamos sendo testados, cada um na sua crença, religião, está passando por testes. E não é só pela televisão que a gente ouve, né? Mas a proximidade também nos mostra. E este tema de hoje que nós trouxemos, da prece, da oração e meditação, traz consigo a oportunidade do significado da nossa própria existência, né? No momento oportuno que nós estamos passando, o significado da nossa vida aqui. E se nós entendemos que falar com o Pai, né, da forma que nós estamos colocando, se a gente entender, conversar com o Pai e ouvi-lo, será melhor para a nossa vida. Imagina quanta qualidade de vida, quanta saúde espiritual, saúde física nós teremos. Não será o contrário, não é? Claro que nós temos algumas questões que cada religião coloca, que são missões, o que cada um precisa passar, o aprendizado, né? Os compromissos, vamos dizer assim, mas que se não fosse esse apoio espiritual de que falar com o Pai, falar com Deus é parte da vida humana, como nós seríamos, né? Seríamos eu acho que seria filhos perdidos. Então nós temos o norte. Jesus veio, né, colocar no planeta Terra o amor ao próximo, o amor ao Pai. Veio falar da vida futura, essa vida espiritual. Veio colocar, não se desespere, a vida não termina aqui. Não queiram tudo agora, não queiram. Isso é só momentâneo. Então, que as nossas orações possam ter em nós o que a gente precisa para seguir adiante nos nossos sonhos, nos nossos talentos, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida em sociedade. Não só orar para aprendermos a orar bonito, falarmos bonito, né? Tem muitas orações bonitas, orações fortes, poderosas, funcionam, mas que elas entram em nós, né? Que as nossas crenças, naquilo que eu acredito
possam ser parte da minha vida, não é, Fátima? Em que a gente leva, né? E que aquilo que eu acredito seja parte de mim. E não só nesse momento aqui com vocês, mas que a gente possa usar um pouquinho na nossa vida. Mesmo com a nossa imperfeição, né? O Pai acredita em nós, mesmo com a nossa imperfeição. Então, gente, a questão da nossa comunicação com o Pai, né? É tão importante, é tão vital. Porque, veja, nós escutamos o padre, escutamos o professor, escutamos mamãe e papai, escutamos todo mundo. E o que tem na nossa cabeça são os ensinamentos de todas essas pessoas, ou a interpretação delas de alguma outra fonte lá atrás, né? E a gente nunca pega direto da fonte. E todos nós somos capazes de pegar direto da fonte, já dizia Jesus, né? Então, a gente precisa restabelecer a nossa fé, que nós somos capazes dessa comunicação. Pegar o exemplo de Jesus. O que Jesus fazia? Ele se retirava para orar, não era isso que os discípulos escreviam? Jesus largava todo mundo e se retirava, sozinho, para perguntar e dialogar com o Pai e aprender com o Pai como ele deveria desenvolver o trabalho dele aqui. Ele não perguntava para ninguém daqui, ele não perguntava para nenhum profeta, ele se retirava para conversar com o Pai e aprender o que ele tinha que fazer. Nós seguimos o exemplo de Jesus, não seguimos, né? A gente precisa aprender a fazer isso, se retirar. Como foi dito aqui, né? Não é com os ouvidos, né? Não é assim, com voz que a gente vai ouvir. A gente vai sentir com a nossa centelha divina as respostas de uma maneira bem diferente. Todo mundo já ouviu o Pai aqui. Sabe aquele insight? Você está lá, né, tentando achar uma solução e não entende, não sabe. De repente vem assim, é isso. A gente chama, né, a psicologia dá o nome de insight. Então, você conseguiu deixar o seu cérebro parar um pouquinho e ali Deus vai e coloca a sua sementinha. E você, às vezes é uma coisa tão maluca, né, que você fala, nossa, né? Mas é isso que tem que ser feito. Porque às vezes, né, Deus fala coisas que não vai obedecer às regras da sociedade, o que tá. Não, ele vai ser uma coisa às vezes muito inovadora. Né? Os grandes cientistas têm grandes insights. É isso, mas todos nós somos capazes. O que a gente precisa é ir nos habituando ao silêncio, né? De nós mesmos. Olha que época boa, né, para fazer isso, gente, nesse isolamento danado. Se aquietar num canto e falar, agora eu vou fazer isso, eu vou prestar atenção na minha centelha divina, vou me perceber para depois poder perceber o Pai. Mas não é tagarelando com o mental, é só sentindo, né? É isso. E com certeza a gente vai ter uma grande transformação quando a gente começa a fazer isso, né? Porque veja, você ouvir o Pai é ouvir o que mais harmônico você deve fazer naquela situação, porque geralmente está falando de problema, né? Deus vai te dar. Hoje o Atair dos Santos ele colocou um texto na página do Instagram dele, e o texto ele começa com essa pergunta: como seria um dia dedicado ao Pai? Como seria se resolvermos nos dedicar ao Pai e fazer o que Ele fala para a gente fazer? Como seria esse dia? Será que a gente continuaria a ter tanto problema, gente? Se a gente fizesse o que o Pai nos manda? Mas às vezes eu penso mesmo, porque às vezes eu não fico escutando o Pai, porque eu não quero fazer o que Ele está falando, eu quero fazer outra coisa, né? A gente quer fazer o que a gente quer, não o que o Pai quer, né? Então, às vezes é isso. Eu gostaria de ler para já uma página do livrinho Vida Feliz, de Joana de Ângelis. Como a Josi sabe, eu normalmente abro o livrinho e ele me diz, através dos espíritos de luz e de Jesus e de Deus, de todos aqueles que nos iluminam, o local onde eu abro e é para todos escutarmos. Eu vou ler rapidamente.
Os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantém a tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirão o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O pensares com insistência, hoje ou mais tarde se concretizará. Os factos se corporificam de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Eu queria apenas uma pequena reflexão. Quando nós interiorizamos que temos que agir de acordo com a lei divina, a nossa energia se modifica. E um pensamento que seja de amor pelo outro, ele pode não saber que está a recebê-lo, mas essa energia de amor atinge a pessoa. Amai os nossos inimigos, disse Jesus. Amai os vossos inimigos. O amar o inimigo não é falar com ele, dar-lhe beijinhos e abraços, não. É enviar-lhe este amor divino que há dentro de nós, porque pode acontecer duas coisas. Ao emitirmos esse amor para essa pessoa, se ela estiver receptiva com o mesmo amor, fica mais feliz. Se ela for nossa inimiga, pois é um autêntico míssil que vai de encontro à maldade que se projeta, que eles projetam em nós e explode no ar, não nos atinge, mas o nosso amor vai atingi-la. E ele vai ser diferente, vai ficar diferente. Vai parar de ter esse ódio para conosco e vai mudar, se nós insistirmos em amá-lo. Eu falo por experiência própria. A conquista da pessoa que não gosta de nós faz-se pelo pensamento, pelo amor que se emite. Façam a experiência e não desistam nunca. Fazemos a prece. Amado Jesus, nosso irmão maior. Sim, irmão. O irmão que nos dá o seu exemplo de virtude. Faz com que nós um dia tenhamos amor igual ao teu, para conseguirmos amar todos os irmãos incondicionalmente. Ajuda-nos a ser melhores. Ajuda-nos a amar. Ajuda-nos a encontrar-nos a nós mesmos e a conseguir falar com o Pai e escutá-lo todos os dias, em qualquer circunstância da nossa vida. Que tenhamos a capacidade de aceitar as dores do corpo que enobrecem a alma. Aceitar todos os males do mundo e pedir por eles, amar cada irmão, os que sofrem, os que são felizes, amar todos eles. Ajuda-nos, Pai. Tu que sempre amaste Judas Iscariotes, sempre lhe disseste que o amavas. Faz-nos ter um coração igual ao teu. Ajuda-nos nesta hora, ajuda-nos sempre. Cobre-nos com o vosso manto de luz.
Com o teu manto de luz cobre-nos, ajuda-nos a ultrapassar as nossas dificuldades para que nós possamos um dia merecer entrar no teu reino. E que assim seja. Queridos ouvintes, nós estamos indo para o final do programa, nesta prece linda que a nossa irmã Fátima acabou de falar, que nós sentimos de coração. Nós vamos para o final do programa com a Rosana e nós faremos uma prática da meditação com vocês. Que vocês possam estar bem relaxados, se puderem estar num local, numa cadeira, mas que estejam relaxados, para vocês poderem participar desta meditação. Essa meditação que eu vou fazer é o comecinho da primeira etapa da meditação quântica. Quem me ensina essas coisas, quem ensina para todos, chama Tair Santos. E ele faz isso agora como uma live no Instagram, de quinta-feira às 10 horas. Então, quem quiser fazer a meditação inteira, que dura 50 minutos, quase uma hora, precisa entrar lá e fazer junto com ele, né? E ele explica muitas coisas a respeito dessa meditação. Mas só para vocês entenderem, a meditação quântica, ela visa o equilíbrio do fluxo energético do ser, daquela centelha divina. Então, eu vou dar só o comecinho, que é para vocês treinarem essa percepção do ser, quem você realmente é. Porque você não é esse corpinho, você não é os pensamentos, você é uma energia bem pequenininha. Então, a gente vai trabalhar esse comecinho. E elas são 3 etapas. Essa primeira parte, ela expande a energia, que eu vou expandir só no abdômen, mas ela expande para o corpo inteiro. Depois, ela trata o corpo. Depois a gente vai até o Pai, uma conexão direta. Então é essa meditação quântica inteira, né? Eu vou fazer só um pedacinho. Então, quando a gente vai meditar, a gente deve sentar de uma maneira muito confortável, sem nada apertando, de preferência sem brincos, sem anéis, sem coisa que prende, né? O cabelo, nada que possa incomodar o corpo. Por quê? Porque nós vamos tentar trabalhar agora a energia e sentir a energia. Então, se o corpo ficar incomodado, a gente não vai conseguir se concentrar nessa energia, tá bom? Então, fecha os olhos e observa a sua respiração. Observe o ar entrando, o ar saindo. E vá relaxando o corpo. E só pense, só foque na respiração. Só observe. Sinta o ar entrando pelo nariz, chegando até o pulmão, seu peito se expandindo. Aí ele solta o ar, o peito contrai. Sinta onde o ar passa. O ar passa pelo nariz, chegando até o pulmão e volta. Sinta como é agradável esse momento de relaxamento. Observe o ar entrando e o ar saindo. E aí você vai começar a observar no seu abdômen. Começa a sentir o que tem no seu abdômen. E ali, localizado no meio do abdômen, tem uma luzinha que está pulsando. Essa luzinha muito pequenininha é o seu ser, é a sua centelha divina. É essa energia que alimenta todo o seu corpo. Então, procure silenciar e apenas sentir. Sem expectativa nenhuma, só procure sentir o pulsar dessa luzinha. Ela vibra, pulsa. Observe, sinta, fique alguns segundos. E aí, cada pulsação dessa luzinha, ela vai se expandir. Então, tente fazer essa luzinha expandir a cada pulsar. Perceba que ela amplia, que ela se expande.
Sinta. A cada pulsar ela se expande. Pegando assim a cintura, formando um anel. Pega lá das costas. A cada pulsar ela expande, expande. Apenas sinta. Sinta essa luz. Sinta o perfume, sinta a cor. Cada pulsar ela expande. Ela expande até que ela vai formando uma bola. Expande, expande, vai pegar todo o seu abdômen. Permita que ela trabalhe todos os seus órgãos internos ali naquela região próxima ao centro do seu abdômen. Seus órgãos internos, cada célula, cada músculo. Sinta que ela vibra na matéria. Deixa ela pulsar. E aí, vamos fazer ela encolher novamente. Ela vai encolhendo, cada pulsar ela encolhe, encolhe. Apenas sinta a sua centelha divina. Essa vibração, essa energia. Ela pulsa, encolhe, encolhe. Novamente, ficando muito pequenininha dentro do abdômen. A nossa energia, ela pode se expandir e ela pode se contrair. Então, ela vai ficando intensa, brilhante, de novo, muito pequenininha dentro do abdômen. Essa é a nossa energia divina. Essa é a nossa centelha. E é essa luz que mantém o nosso corpo. Sinta a pulsação. Agora, inspire, expire, observe a respiração. Puxa o ar, solta, observe o seu corpo. Devagarzinho, mexa os dedos da mão. Mexa as mãos, um pouquinho os pés. E bem devagar, quando você sentir que já está tranquilo, que já está bem posicionado, abre os olhos. Esse é um exercício para sentir a centelha divina e fazê-la expandir a energia no corpo e contrair novamente. A gente deve fazer apenas sentindo. Deixa o ser trabalhar. Não precisa ter expectativa de nada. Pronto. Okay. Foi uma linda experiência. E eu percebi realmente a mudança no início da respiração. Eu observei a minha respiração e depois ela mudou, ficou mais tranquila. Aí, sabe o que é interessante? É que a gente não fala assim, olha, pensa isso, a gente não pensa nada, a gente só vai focando e o ser trabalha, entendeu? Então, exercício simples, mas é muito relaxante. Relaxante. Muito bom. E outra coisa que eu achei muito legal é na forma de falar, né? Conduzir a fala, não é, Fátima? Conduzir a conversa. Então, você interiorizou também essa conversa sutil. Muito obrigada. Agradeço, Rosana, agradeço, Fátima. E o programa de hoje teve lindas emoções, viu, queridos ouvintes? Foi muito especial. Espero que vocês tenham sentido também essa
centelha divina, esse momento de prece, oração e meditação, né, com a vibração final da nossa querida irmã Fátima e a Rosana, que entrou na sua fala de conduzir o nosso corpo para relaxar. Então, que o Evangelho de hoje trouxe para nós o poder da simplicidade, o poder da prece, da oração, da meditação. Que possamos colocar em nossa vida, que tenhamos esse momentinho, tá bom? Para que a gente possa colocar na nossa vida e praticar com os nossos familiares, que é o nosso primeiro próximo todo dia, né? E tem que ter paciência e eles têm que ter também conosco. Então, um grande abraço a todos, uma boa semana, muita luz, espiritualidade.